Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Crianças, nós estamos de volta para continuar as nossas aulas de história, né? Então, nós vamos dar continuidade da página 225 à página 227. O conteúdo que nós estamos abordando, né, que nós estamos estudando, é os espaços públicos. E também nós estamos com a nossa quarta aula de história, certo? Então, nós vamos dar continuidade falando sobre preservando a memória, né? Então, o que é que quer dizer isso, preservando a memória? Já que nós estamos falando de espaços públicos, né? Então, a gente lembra em quem? Quando a gente fala em preservar a memória, primeira coisa que a gente lembra é o quê? Museu, né? Que lá tem uma história, né? Tem objetos que relembram o passado, não é? Tem coisas, tem conteúdos de acontecimentos importantes, né? Na época da história do Brasil, não é isso? Então, a gente remete todo essa lembrança, né? Quando a gente fala de memória, preservando a memória, né? Então, o museu, ele guarda muitas coisas, não é, gente? Mas não só o museu. Então vamos lá dar continuidade e vamos entender melhor esse assunto, certo? Então vamos lá. Como já estudamos, uma cidade tem muitos lugares de memória e de preservação da história. Monumentos, estátuas, praças e ruas. Agora conhecemos, né? Nós sabemos, né? Conhecendo aqui, relembrando a história, realmente tem praças, tem monumentos, tem estátuas que lembram, né? Que lembram, né? O passado, né? Que preservam essa história, que preservam a memória, não é? Então, agora conhecemos um local especial criado para preservar a memória da humanidade, que é o museu, né? Mas já estava falando, né, no início do nosso vídeo, certo? Então, vamos falar sobre o museu, tá bom? Então, os museus foram criados porque as pessoas consideram, né, importante preservar o passado para se conhecer a história, né? Nos museus é armazenado e organizado tudo aquilo que uma determinada sociedade considera importante preservar sobre o passado. Roupas, objetos de uso cotidiano, obras de arte e etc. Né? Então, gente, tem um acervo, né, desses objetos. Então, a gente esses objetos, eles mostram, né, a memória, o passado, aquela história, né, do qual está sendo contado. Então, é muito interessante, porque o museu, né, se você for ao museu, você vê uma história, por exemplo, de Dom Pedro, você vê a história também do bode, né, do bode que nós conhecemos, né? Que também tem aqui no Museu do Ceará, pessoal. Para quem não sabe, né? Nosso museu, o museu aqui de Fortaleza, ele é no centro. Eu já até fui, bem interessante. Bem na entrada tem na entrada, né? Na subida tem um posto muito bonito, né? Uma gravura muito bonita. E quando chega próximo à entrada, né? Onde fica os acervos, tem uma jangada, belíssima jangada bem na entrada. Então, vocês vão gostar. Se vocês puderem um dia conhecer lá o museu, é no centro, é próximo à Praça dos Leões, é do lado da Praça dos Leões, no centro aqui de Fortaleza. Em frente ao banco, se eu não me engano, Banco Itaú, se eu não me engano, certo? Perto do Mercado Central, que era o antigo Mercado Central, né? Que era o antigo Mercado Central. Perto da Igreja Catedral, certo? Vocês sabem onde é que fica. Então, lá fica um museu, sim, né? E vocês vão realmente gostar do que vão ver lá, tá? Então, um importante museu brasileiro é o Museu Nacional do Rio de Janeiro.
ele foi atingido por um incêndio em 2018 e teve parte do seu acervo destruído. No passado, ele foi usado como residência real dos imperadores do Brasil. Quando visitamos, né, o museu, conseguimos descobrir mais sobre o passado de determinado povo ou de determinada época e entender um pouco melhor como nos tornamos e o que somos até hoje, né? O que somos hoje. Então, visitar um museu é como uma viagem no tempo. Então, aqui nós temos o Palácio, né, em São Cristóvão, que abrigava o Museu Nacional, antes do incêndio de 2018, tá? Tá aqui o museu, né, que era, né, antes do incêndio. E agora nós vamos falar dos monumentos, tá, pessoal? Nós vamos iniciar falando sobre os monumentos naturais. Então, vocês já estão entendendo como fala museu, monumentos naturais. Está relacionado ao quê? A natureza. Muito bem, naturais. Então, existem monumentos que não são resultado da ação humana, mas são grandes obras da natureza, admiradas pelas pessoas e protegidas pela legislação, sendo localizadas em áreas de proteção ambiental. Então, é toda uma proteção, né? Tem a área ambiental, então só vai se pedir permissão, se liberarem, né? Então, conheça alguns monumentos naturais do Brasil. Então, nós vamos ver aqui, temos a Gruta do Lago Azul, localizada na cidade de Bonito, em Mato Grosso do Sul. Muito belo, né, gente? Temos o segundo, que é na Chapada, Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, que é no estado do Mato Grosso. Temos também aqui, né, no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, estão formando, né, Porto das Dunas, que é formando, aliás, que é formada as dunas de areia e piscina natural. Que lindo, né, gente? Parece assim, né, um caminho, né, de água, né, é um caminho, só que é muito bonito, parece uma arte, né, uma pintura, uma arte assim muito interessante. E temos também a Cataratas do Iguaçu, localizado no estado do Paraná, né, na fronteira entre o Brasil e a Argentina. Também lindo demais, belíssimo. E aqui temos assim, a preservação da natureza é tão importante que está assegurada por lei. Artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, certo? Então, agora nós vamos fazer a nossa atividade com a mão na massa. A mão na massa, temos a primeira questão. Temos aí, de acordo com o que você estudou, cite uma diferença entre um monumento público e um monumento natural. Então, gente, aí nós temos os monumentos públicos são construídos por grupos sociais ou governos e têm como objetivo manter a memória de acontecimentos ou personagens históricos. Já os monumentos naturais não são resultados da ação do homem, ação humana, certo? A segunda questão, por que podemos falar que os museus preservam a memória da humanidade, né? Então, são preservados bens culturais que contêm
né, informações sobre o passado de inúmeras sociedades humanas. E agora nós vamos passar para a nossa terceira questão. Na questão 3, né, vocês vão ler e vão responder, né, de acordo com vocês. Isso aqui é a opinião de vocês, tá? Escolha na cidade em que você mora o monumento que você considera importante que sua região pode ser público ou natural, né? Escreva o nome desses monumentos e explique a sua escolha, certo? Então aqui tem espaço, né, para que vocês entrem no consenso e respondam, né? Tanto né, como é que acontece isso, né? Escolha na cidade em que você mora um monumento, né, que você considera importante para a sua região, né? E pode ser público ou natural. Então, lembrando, né, que aqui, né, tem que pesquisar, tem que prestar bem atenção como é que nós vamos fazer, tá bom? Quarta questão. Na quarta questão, vocês vão usar o material de apoio da página 33, mas eu vou ler aqui. Alguns museus são temáticos, ou seja, apresentam objetos sobre o mesmo assunto, como o Museu de Guerra, de Vestuário, entre outros. Agora é a sua vez de fundar o mesmo museu, né? Parecido. Né? Pense em objetos que você gostaria de guardar para as futuras gerações. Né? Futuras gerações. Escolha um tema para o seu museu. Pode ser um museu igual, né? Museu do esporte. Um museu de alimentos com o Museu dos Alimentos aqui. Museu de Alimentos, um museu de brinquedos e outro tema que você imaginar. Já até a página 33, vá até a página 33 do material de apoio, né? E diga o que vai, né? Vai desenhar, né? Então, você vai lá, vai desenhar os objetos que você gostaria, né, de guardar no seu museu, tá? Então, você vai pegar e vai fazer, certo? E aqui, gente, nós finalizamos com as nossas atividades de hoje, com as nossas explicações de hoje. Espero que tenham gostado da nossa aula, né? Estudem, façam as atividades direitinho, pesquise na agenda, certo? E até a próxima aula, viu? Beijo para vocês, fiquem com Deus, né? Se cuidem. Tchau, tchau.